É verdade que se eu entrar com ação trabalhista na Justiça do Trabalho, eu não vou mais conseguir emprego? Essa é uma dúvida, talvez a que eu tenha mais recebido como advogado trabalhista nos últimos 5 anos. É uma dúvida bem comum, todo trabalhador praticamente tem esse receio. É uma cultura que se criou de uns tempos atrás. Eu penso que essa cultura surgiu especialmente nas pequenas cidades e médias cidades, onde os empresários se conheciam. Então, o trabalhador que colocava a empresa onde trabalhou na justiça ficava conhecido como aquele trabalhador problemático, que colocou a empresa no pau. Então, os empregados espalharam essa história e os empregadores, e ela se difundiu como uma meia-verdade que está por aí. Eu queria trazer alguns comentários sobre isso, inclusive a resolução do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Beleza? O trabalhador pode ser discriminado por ter entrado com ação na justiça? Bem, não. E para isso, eu exemplifico com o caso de uma cliente minha que trabalhava numa operação terceirizada dentro de outra empresa e ela foi desligada, foi demitida sem justa causa. Nós ajuizamos uma ação e meses depois, após a empresa ter sido notificada do processo trabalhista, ela foi contratada para trabalhar na empresa onde ela prestava serviço. Não aquela terceirizada, mas ela trabalhava quase lado a lado com os ex-colegas de trabalho, que foi uma situação bem curiosa. A própria Constituição também, ela proíbe que se tenha qualquer tipo de discriminação daquele trabalhador que entrou na justiça, procurou seus direitos. E para isso existe o princípio fundamental do acesso à justiça, e qualquer tentativa de frear ou barrar esse princípio deve ser punido com o rigor da lei. Uma das dúvidas que eu sempre recebo de alguns clientes é que colocaram o nome no Google e apareceu lá, o Google, o famoso site de busca, e apareceu lá o nome dele e ele queria tirar. Bem, os dados processuais são públicos, a não ser que exista, que envolva segredo de justiça, ou menores de idade, ou outros casos previstos em lei, mas por regra, nós não temos como pedir sigilo de justiça num processo trabalhista, a não ser que ele se enquadre nas regras, né, do sigilo. Mas existe uma solução. Se você, trabalhador, entrou com um processo e está vendo seu nome no Jus Brasil, por exemplo, você pode ir reportar isso. Você vai lá, reporta, junta o seu RG e pede a exclusão do seu nome ali daquele site. E repetir esse processo em todos os portais onde apareça o seu nome. Mas do Google em si, não é possível tirar. Isso é bem importante e precisa ficar claro. Se numa entrevista de emprego, por acaso, você for confrontado com isso, você saiu do emprego, processou a empresa, dias ou meses depois ou anos depois, você vai novamente se recolocar no mercado de trabalho e numa entrevista de emprego você é deparado com essa situação. Né? O que é que eu recomendo como advogado trabalhista? Seja sincero e transparente. O que foi que aconteceu? Por que você entrou com aquele processo na justiça? Uma coisa muito comum que eu vejo é quando uma empresa está quebrando ou realmente está chutando o balde, o próprio empresário diz assim, não vou pagar ninguém aqui, só vou pagar na justiça. Então, esse é um dos motivos, eu já encontrei com muitos trabalhadores que estiveram nessa situação e de fato eles tiveram que entrar na justiça, mas uma coisa que aconteceu com basicamente todos é que todos eles conseguiram se recolocar. Nunca nenhum cliente meu veio até mim dizendo que não foi contratado por essa razão. E todos eles se recolocaram no mercado de trabalho. Muitas vezes em empresas parecidas ou muito próximas daquela onde eles trabalhavam e que processaram. Né? Eu vou ler aqui um trecho do Conselho Superior da Justiça do Trabalho que se pronunciou sobre isso, sobre uma suposta punição ou uma vedação dos direitos que o trabalhador teria caso entrasse na justiça contra o seu ex-empregador. E aí eu vou ler aqui, literalmente, a resolução número 139 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que diz em seu artigo 1º: os tribunais regionais do trabalho deverão adotar medidas para mitigar o acesso automatizado a dados dos reclamantes constantes dos processos judiciais no âmbito do Judiciário do Trabalho, para fim de elaboração das chamadas listas sujas, respeitando o princípio da publicidade e legislação vigente.
No parágrafo 1º, os tribunais regionais do trabalho deverão implementar ações que impeçam ou dificultem o rastreamento e as indexações indesejadas pelos sites de busca disponíveis na rede mundial de computadores, em especial as constantes do anexo dessa resolução. O que seria aqui a lista suja? Bom, é uma prática que ficou conhecida há alguns anos já, onde o meio empresarial teria formas de fazer esse levantamento dos ex-empregados, né, os possíveis candidatos que processaram na justiça, e colocar isso num suposto banco de dados. Bem, isso é extremamente contra a lei, e a empresa que pratica isso, a chamada lista suja, né, não é uma empresa provavelmente que seja boa de trabalhar, ou provavelmente ela viola direitos trabalhistas com uma certa frequência. Então, você trabalhador ou você empregador, tenha muita atenção com isso, porque é algo realmente delicado. E, por fim, o que eu recomendo, se você teve os seus direitos trabalhistas violados, busque a justiça. Óbvio, se você tiver uma boa relação com o seu ex-empregador, você pode buscá-lo administrativamente ou assessorado por um advogado e tentar fazer um acordo extrajudicial ou até mesmo judicialmente falando, nos casos que aconteceram, como eu mencionei antes, do próprio patrão que pedia que os empregados entrassem na justiça para não terem os seus direitos não correspondidos. Certo? Então, é isso. Eu queria trazer esse tema, que é um tema bem atual, sempre é atual, apesar de ter já muita discussão sobre esse tema. E você, empregador, também busque se defender da melhor forma, busque se certificar dos pagamentos que você está fazendo, porque é aquele velho ditado que vale no direito também: quem paga mal, paga duas vezes. É isso.